Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, convidamos a todos a elevarmos a nossa sintonia às esferas sublimes, onde o bem e a verdade estagiam em permanência. Elevar os nossos sentimentos à sublimidade da caridade, ao doce enlevo da misericórdia, aos clarões da piedade, para acionarmos em nós o que trouxemos de melhor, para sentirmos no íntimo do nosso espírito as vibrações do amor, as vibrações do bem e do ato de servir. Convidamos a todos a este momento de comunhão espiritual com trabalhadores incansáveis de Jesus, responsáveis por esta casa, por este Evangelho, que aqui presente estão solenemente, para que possam transfundir aos nossos pensamentos as intuições de que somos necessitados, as diretrizes seguras que precisaremos trilhar juntos. Aqui estamos, amigos queridos, buscando nos unir em sentimentos, para que possamos caminhar confiantes e resolutos pelos caminhos iluminativos do nosso progresso espiritual. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Envolva-nos em sua paz e faze de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Estamos iniciando a reflexão sobre o egoísmo como sendo o maior impeditivo de nós vivenciarmos a lei do amor. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para o combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Esse parágrafo aqui de Emmanuel, ele é tão abrangente que ele abarca todas as dificuldades que a humanidade, na sua individualidade, tem de abrir mão daquilo que não é necessidade para si. E mostrar que esse estágio da evolução do espírito, onde prevalece o egoísmo, esse egoísmo, quando muito expressivo, que é o caso da humanidade de agora, ele gera um atrofiamento da expansão dos sentimentos. Todo espírito que prevalece o egoísmo é pouco afetivo, porque não há expansão, não há vibração que atinge o outro, porque o prazer de estar com o outro é mínimo, a não ser que esse outro atenda aos meus interesses pessoais. Não sendo assim,
Não há prazer de compartilhar, de doar, de estar, de conviver, de trocar. E com isso, ao longo de um período de encarnações, há um atrofiamento perispirítico nos centros relativos à expansão dos sentimentos. E como tudo que atinge os sentimentos embota a razão. Embotando a razão, também o estado de expansão da lucidez fica comprometido, motivo pelo qual nós podemos dizer que o estado egoístico do ser é um estado de cegueira quanto a si mesmo, quanto à dor do outro, quanto ao mundo. E é tão curioso que muitas pessoas com esta característica muito proeminente fazem ações beneméritas, sem sentimento. Fazem ações beneméritas, sociais, ações assistenciais, com grande empenho, porque no íntimo o espírito sente, perante a sua consciência, que as ações egoísticas vão gerar consequência. O espírito sabe. Então, ele procura, num ato externo, que são ações externas, né, práticas externas, aliviar um pouco os tormentos íntimos que necessariamente vive. O Livro dos Espíritos, tanto quanto o Evangelho, vai tratar do egoísmo como um vício. Porque tudo aquilo que costumeiramente fazemos, dissociados da lucidez da razão e apartados de sentimentos nobres, vira vício. E olha o que o Livro dos Espíritos diz sobre, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical. O pior dos vícios para o espírito. Nós o dissemos muitas vezes, diz a equipe do Espírito de Verdade, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, todos, e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então ele é aquilo gerador, né, é o que fomenta todos os vícios da humanidade. Ele tem essa causa. Quando o Evangelho diz remontai a causa, e nós vamos ver que a causa sempre é o egoísmo. Inutilmente os combatereis se não conseguireis extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades do espírito. Quando a gente usou a palavra atrofiamento, né, é um encolhimento, né, fica restrito, obviamente que vai comprometer a função dos sentimentos e também do pensamento, que é um pensamento vicioso, em abastecer a si mesmo, em todos os níveis. Não é apenas abastecimento das coisas do mundo, mas é aquilo que, na característica doente da personalidade, querer que o mundo esteja para servi-lo. E quando nós estamos nessa condição de que o mundo esteja para nos servir, nós vamos ter a característica da ociosidade, da indolência, né? Nós vamos ter as características da passividade extremada, sem reflexão, né? Porque os outros estão para abastecer aquilo que eu penso ser a minha necessidade, só que não é.
E a vida vai nos colocando, pela própria lei de amor, para nos levarmos à perfeição, em situações que vão requerer de nós sair de nós mesmos. E isso é bastante dolorido. Quanto maior o egoísmo em nós, mais sofrido sairmos de nós mesmos. De abrirmos mão dos nossos interesses pessoais em favor dos interesses comuns. De priorizar a necessidade do outro em detrimento da sua própria. São exercícios, né? O estado do egoísmo, ele é natural quando o espírito está nos primeiros momentos de ser humano na Terra, nos primeiros horizontes tribais, em que ele está preocupado em manter a prole, em achar abrigo, em buscar alimento tão somente para si, que prefere priorizar os seus, a sua clã, em detrimento de outras coletividades. Ele é até natural, porque falta, nesse estado evolutivo, uma lucidez, novas habilidades, expansão da inteligência, construção de sentimentos que geram os sentimentos sociais, de ética, de fraternidade. Então o espírito não dispõe, ele está nesse estágio. Mas depois que nós avançamos por milênios e milênios, nós vamos percebendo que o que encrudeceu o espírito no egoísmo foi a ganância. A ganância nos mais amplos aspectos, né? E essa ganância deslumbrou o nosso pensamento, e a nossa inteligência ficou muitas vezes subjugada para atender estas ambições desmedidas. E nessas ambições desmedidas, fruto da ganância, nós fomos viciando o nosso ser espiritual nesse estágio egoístico. Mas é chegado o momento, e essa conturbação que vemos no mundo em que estamos, é apenas estímulos mobilizados pela lei de Deus para sairmos desse estágio doente do egoísmo. Nós estamos mesmo chegando no momento da nossa vida como espírito, em que nós vamos ter que tomar uma posição em relação a nós mesmos, de abandonarmos definitivamente esse estado que nós nos encontramos, que é regido pelo orgulho e pelo egoísmo. A grande questão é como nós vamos fazer isso. Então, Pascal, nesse texto que nós começamos a ler ontem, que na verdade é o item 12, mas nós selecionamos o último parágrafo para começar a aquecer nosso pensamento nesse tema. Ele diz assim: com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Então, esse mais sagaz, quem é o mais sagaz? O mais esperto. E na sociedade que nós vivemos, que está falida completamente, e nós dizemos que está falida, e por que nós falamos que está falida? Está falida porque as instituições estão falidas. Nós não acreditamos, na grande maioria das vezes, nas instituições que estão aí. Nós não acreditamos. Nós acreditamos mais ou menos. Mais para menos do que para mais. E são todas, né? Desde das
primárias, aquelas que atendem às nossas necessidades primárias, até aquelas que não são tão necessárias. Se nós olhamos, por exemplo, para uma escola, para uma instituição, uma escola, obviamente que nós não vamos ver todas. Existem exceções, mas são só exceções. Mas se olhamos para uma escola como uma instituição, quanto que nós vamos confiar mesmo naquilo ali? Cada um de nós vai responder. Se nós olhamos para um hospital como uma instituição, quanto aquilo merece da nossa real confiança? 100%? 50%? Se nós olhamos para uma instituição como o nosso Congresso, ou o Congresso de qualquer país, quanto nós acreditamos naquilo? São instituições que nós formamos com a nossa sociedade, com os homens que estão saindo dos lares. Então, quando nós olhamos para isso, nós olhamos que tem algo errado. E por quê? Porque esse orgulho e esse egoísmo dá o privilégio para aqueles que são mais espertos. O privilégio é para esses, na sociedade que nós vivemos, porque é comandada por esse egoísmo e esse orgulho. E nós acabamos ensinando aos nossos filhos: fique esperto, seja esperto. O que é isso? Quando nós estamos falando lá na nossa casa, no nosso lar, para a esposa, para o marido, para o filho, seja esperto. O que é isso que nós estamos falando? De que esperteza nós estamos falando? Então, esse estado que está dentro de nós estabelece como uma vantagem para cada um de nós, onde nós estamos vivendo, de nos tornarmos observadores das oportunidades para aplicarmos as nossas, entre aspas e mil aspas, espertezas. Que se nós formos falar a palavra certa, é desonestidade. Então, quando nós olhamos para essas instituições, que nem sempre nós confiamos na totalidade, é porque existe o quê? Desonestidade. Existe. Então, às vezes, nós temos uma escola que é o melhor ambiente depois do lar, sem nenhuma sombra de dúvida, para todos nós. Vamos olhar para uma escola que às vezes traz uma ideia espetacular de espiritualização. Traz uma ideia maravilhosa da educação mesmo, propriamente dita, como ensinou Rousseau, como ensinou Pestalozzi. Mas se todos os professores são materialistas, o que adianta uma ideia por trás disso? O que é que o aluno vai receber? Uma imagem? Uma ideia? Um pensamento? Ou vai receber a vibração daquele que está interagindo com ele todo o tempo? Então, nós podemos olhar para uma instituição, vamos imaginar aquela ideia primeira, onde surgiu a Santa Casa. Nós não estamos falando da Santa Casa por aí, não. Mas vamos pensar assim, uma Santa Casa, né? Na ideia extraordinária como ela surgiu, como uma instituição de saúde. A Santa Casa. Né? Nós não estamos falando daqui, desse município, ou do outro, nada disso. Nós não estamos, nenhuma crítica, em absoluto. Mas é uma instituição que, por trás
pode ter um pensamento extraordinário, mas quem está ali no atendimento, se tiver uma mente, um coração espiritualizado, é ali que ele vai receber. Mas se as mentes ali são dominadas por um materialismo, por um orgulho e por uma vaidade, por um sistema como esse de orgulho, o que nós vamos receber? O que a gente vai sentir quando entrar num ambiente desse? Nós vamos nos sentir na santa casa ou nós vamos sentir num ambiente movido por outros interesses? Não é? Então, Pascal vem falar para nós desse tempo que nós estamos vivendo, que precisamos abandonar. Aí a gente chega num ambiente desse, seja uma escola, seja um hospital, seja um ambiente como um congresso, seja uma instituição como um banco, seja uma instituição como uma casa espírita, né? Qualquer instituição, nós estamos falando de qualquer uma, porque há corrupção na casa espírita, obviamente. Se existem homens corruptos, há corrupção. Se os homens que estão naquela casa são corruptos, a casa vai manifestar corrupção, né? Então nós não estamos falando de nenhuma instituição apontando nada que... Não, nós estamos dizendo que às vezes o propósito atrás daquilo é algo espetacular. Mas e nós? Então, por isso que não adianta a gente chegar num ambiente desse e sentir no nosso coração que ali não se atende o propósito pelo qual aqueles homens estão reunidos, seja em que ambiente for. Não adianta, porque isso está lá, mas principalmente isso está aqui, em nós, na nossa intimidade, né? Isso é parte de nós. E no momento que nós estamos vivendo na Terra, esse tempo, ele é bem diferente, porque a gente precisa se localizar no tempo e no espaço. O que nos move hoje, o que nos toca, é muito diferente de quando vivíamos a época de Jesus. Hoje existem algumas características, por exemplo, o imediatismo, o consumismo, que obviamente isso não havia na época de Jesus, não é? Ninguém era imediatista, porque, como a gente falou outro dia, nós demos um exemplo, se a pessoa quisesse fazer um bolo na Palestina, tinha que andar 40 dias no deserto para chegar num ambiente onde tinha uma galinha para pegar um ovo. Tudo era muito lento. Essa palavra, ela inexistia no nosso dicionário, no nosso alfabeto, na nossa situação de vida. Ela inexistia. Imediatismo. Como assim imediatismo? Não era possível. Consumismo. Como assim? Consumismo. Consumir o quê? Não é? Então, isso é um termo de hoje, de agora, que é, com certeza, um efeito colateral do progresso material que a inteligência intelectual criou. É o efeito colateral, né? O hedonismo, aí a gente já vai olhar que não, né? O hedonismo, o que é o hedonismo? É o prazer a todo custo, de qualquer forma, o tempo todo. Isso nos caracteriza. Esse hedonismo já existia desde lá, porque os vícios pelo prazer, seja ele de que natureza for, ele desde sempre, talvez, quando nós escolhemos o caminho errado, ele faz parte de nós. Então, há coisas características dentro desse egoísmo e desse orgulho que nós trazemos desde o princípio, entre aspas, né?
desde o início, quando nós adentramos no mundo civilizado, até hoje, arrastamos isso na nossa intimidade. E outros foram recentemente adquiridos e fazem parte de uma forma espetacular do nosso dia a dia. Então, parece que quando eu me ocupo de obter algo que eu de maneira nenhuma necessito, que nem daqui 50 anos será a minha necessidade, mas eu quero agora, esse movimento desse consumismo, porque o consumismo é o quê? Eu buscar desesperadamente o que eu não necessito, não é? Quem não necessita? O espírito não necessita e na grande maioria das vezes o corpo também não, né? Então, esse movimento que nós fazemos do consumismo exagerado, não é? Consumismo exagerado já é um pleonasmo, né? Do consumismo é a expressão máxima da nossa projeção para a exterioridade. Nós estamos 100% projetados para fora. Não tem nada de intimidade. E quando nós estamos projetados para fora, distante de nós mesmos, da nossa essência, nós vamos entrando em pane, né? Então, isso que Pascal vai trazer para nós, da esperteza que o orgulho e o egoísmo traz como uma constituição na nossa intimidade, é algo que nós precisamos começar a vigiar e deixar de viver. Nunca mais sermos espertos. Porque ser esperto, ou seja, desonesto, é a expressão quase máxima do orgulho e do egoísmo. Então, esse movimento, deixa eu fazer isso porque ninguém está vendo. Olha que esperteza, né? Que inteligência é essa? Esse movimento tem que ser interrompido, porque Jesus foi bem claro conosco, bem claro, que nós deveríamos agir todo o tempo todo, como se nós estivéssemos na claridade do dia. Ou seja, qualquer coisa que nós vamos fazer, nós devemos perguntar: e se o meu amigo José tivesse me olhando, eu faria isso? E se a minha amiga Maria tivesse me olhando, eu faria isso? E se meu filho tivesse me olhando, eu faria? E se o meu marido, ou a minha esposa, ou meu pai, ou a minha mãe tivesse me olhando, eu faria? Eu teria essa esperteza? Então, esse movimento que nós vamos precisar nos vigiar e dizer para nós mesmos: nunca mais. É isso que ele está dizendo, que o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, sempre haverá um caminho bem largo para o mais sagaz. Que esse sagaz não sejamos nós. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus,
Divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado por este momento sublime em nossas vidas. Que o Senhor possa, nesse momento, nos envolver em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de esperança. Que possamos aprender mais e mais as tuas lições de vida eterna, para que possamos nos desligar definitivamente deste comportamento corrompido em que nós nos acostumamos a viver por séculos e séculos. Proteja-nos, ampara-nos e convida para que sejamos cada vez mais lúcidos. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença. E rogamos por aqueles irmãos registrados em nossos cadernos de vibração, que possam receber nesse momento a luz do seu amor. Que esta equipe socorrista visite os hospitais, os lares, as enfermarias, levando saúde e alento a todos aqueles que se encontram necessitados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E nesse momento oramos pelo Brasil, pela nossa pátria amada, Senhor. Nós, brasileiros, rogamos o seu amparo para que aqui na terra do Cruzeiro, na pátria amada, possamos ser aqueles espíritos vinculados ao seu amor, com a vivência do seu evangelho. Que saibamos proteger os pequeninos, amparar aqueles que necessitam de nós. Que possamos proteger os ambientes em que vivemos e nos tornarmos espíritos cada vez mais lúcidos e amorosos. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.